Bom, vamos lá. Gente, esse vai ser um dose diária complicado. Vou falar umas coisas que eu acho que são complicadas, mas que eu acho que eu preciso falar, que tem a ver com alguns comentários e perguntas dos últimos dias. E eu resolvi falar sobre... Mas acho que vai ser intenso. Então, é isso. Acho que vai ser longo, intenso e difícil. E é isso. Então, já tô avisando aqui, porque eu acho que é justo avisar, né? Vamos lá. No vídeo de ontem eu tava falando da história contando a história do hospital, o vídeo de ontem, e aí, mas não quero que você pare de ver esse vídeo pra ver o vídeo de ontem. Essa coisa de botar o card, eu também acho meio... Bota o card, mas eu não quero, se a pessoa conseguir ver esse vídeo inteiro, eu já tô muito feliz, eu não quero que ela vá para outro vídeo. Essa ideia do YouTube pra mim é um pouco estranha. Mas enfim, não vá para esse vídeo daqui. E no final eu falei que faria sentido então você se aproximar das suas questões para virar dono de si. Aí eu me arrependi do que eu falei, de falar dono de si. E aí falei talvez próximo de si, junto de si. Ou pensei depois parceiro de si, enfim. Porque a ideia de dono de si me incomoda. E aí uma pessoa me escreveu no comentário, Sidney, me pedindo para falar sobre a ideia de ser dono de si. E fiquei com isso na cabeça, ao mesmo tempo com alguns outros comentários nos últimos dias sobre a noção de solidão e também essa ideia nova que a gente tem agora da solitude, né? Da solitude criativa, da solitude que é a solidão, seria a solidão positiva, o estar só positivo, não a solidão positiva, mas o estar só positivo. Vocês podem procurar, tem muitos vídeos e textos aí sobre a solitude. E muita gente com o discurso de que prefere estar só do que estar acompanhado, de que isso não é um problema. E aí primeiro dizer que de fato a pessoa que não consegue de maneira nenhuma estar só é um problema para ela, eu acho, na prática, né, na vida. Mas eu nunca me referi a isso, eu acho, mas não importa muito. Mas então eu resolvi tentar juntar essas duas questões sobre o que é esse sujeito dono de si e, nesse sentido, o que é um sujeito, na minha perspectiva, e essa noção dessa nova roupagem do estar só e do valor do estar só e de como isso permeou e tem permeado o nosso discurso, ao mesmo tempo que a gente está sofrendo de uma espécie de epidemia de solidão e de solidão no sentido de sofrimento com isso mesmo, e de gente tomando remédio, e de gente, enfim, se sentindo sozinha pra caramba. E eu falei, vou tentar juntar essas duas coisas. Primeiro, vou tentar articular esses dois conceitos de uma maneira que pra mim pareça razoável e sincera, porque várias vezes aqui, eu tô sempre tentando ser sincero, mas várias vezes eu chego num ponto que eu falo, cara, melhor não, porque aí vai virar uma complicação enorme, a gente teria que fazer um curso enorme de encontros para falar sobre isso, de horas, e aí é complicado porque não interessa, vambora. Primeiro, por que dono de si, pra mim, é absurdo? Tem uma história de um monge que falam pra ele, quem é você? E ele fala, eu não sei. E ele fala, eu não sei, não é porque ele tá confuso em relação a quem ele é, ou que ele tá tentando entender quem ele é e não sabe muito bem. Não, é porque precisamente ele sabe que ele não sabe quem ele é. E aí isso a gente também volta à máxima lá, clássica, lá do só sei que nada sei. A primeira coisa que não sei é quem sou, né? Quem sou eu realmente não sei. O sujeito, a gente, é sempre uma coisa que sobra ou que falta, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Não há uma determinação clara da subjetividade, nunca. Essa borda que a gente tem a ilusão de estar aqui contida dentro da nossa pele, dentro do nosso cérebro, sei lá o quê, ela não é fixa, não é. Ela está sempre impulsionada e vetorizada para lugares absurdos, para cima, para baixo, para frente, e com uma espécie de cauda enorme para trás dela também, e sempre se alterando. A gente tentar dominar essa subjetividade para ser dono de si, primeiro que essa metáfora do mercado, de ser dono de uma coisa, para mim é sempre complicada, porque quem é dono de uma coisa está colocando essa coisa na situação de objeto desse senhor, o que para mim já é um problema, de objeto dessa troca mercantil. Mas bom, essa ilusão de que a gente pode ser dono de si retira da gente
a noção de que a gente não sabe o que a gente é. A gente não sabe o que a gente é. A gente tem conteúdos na gente que a gente desconhece. As memórias que a gente está operando, os funcionamentos que a gente está levando adiante, a gente desconhece. A gente tenta dar a conhecer pra gente mesmo, mas a gente várias vezes desconhece. E essa é precisamente uma das belezas de estar vivo, de existir. Você não sabe como você é. Você se surpreende com você mesmo. Você se surpreende com a sua capacidade, com a sua neurose, com a sua maluquice, com a sua atuação no mundo. A gente não sabe tudo sobre a gente não tem que saber, e a gente não tem que ser capaz de nos dominar para ter uma vida mais enquadrada, mais razoável. Isso não é justo com a gente, e isso só vai gerar mais sofrimento, porque isso não é possível. Simples assim, não é possível fazer isso dessa maneira. É uma empreitada falha, que vai dar errado, na minha opinião, né? Vai dar errado porque esse sujeito vai sempre equivocar, ele vai sempre desviar de você, do que você... E essa ideia do dono de si, da empresa de si mesmo, de virar o seu próprio senhor, que é a nossa versão do capitalismo agora, que a gente está tentando se produzir como senhor da própria vida. Senhor da própria vida, veja, não é o parceiro da própria vida, ou o vivente da própria vida, que seria melhor, ou o sujeito da própria vida, é o senhor da própria vida. Você retira da situação de senhor o outro que te escraviza e passa a se escravizar a si próprio. Percebe? Então você faz seus horários, mas você então se cobra. Você tem a liberdade para escolher, mas você tem que fazer a melhor escolha, porque senão esse senhor vai te dizer que você está errado, você está falho, e você sempre vai estar falho. Especialmente para esse senhor que tem um projeto de selfie, de si mesmo, que é fantástico e nunca vai ser. Então, essa noção de produção de self e de ser dono de si, senhor de si, só leva à frustração, porque a gente nunca é capaz de estar de acordo com o ideal desse senhor, que é a nossa fantasia da gente mesmo. A gente não vai ser esse sujeito perfeito, maravilhoso, não vai ser. E nessa equação entra um outro troço que é muito importante, que tem a ver com outra parte desse vídeo. Por que a gente não pode ser dono da gente, dono de si, senhor de si? Porque existe o outro. Existe o outro. Existe o outro. Você pode dizer que você gosta de ficar sozinho, você pode dizer o que você quiser. Tem gente que gosta de ficar mais sozinho, menos sozinho e tal. Qualquer um de nós, presta atenção, qualquer um de nós necessita do outro para existir. Isso é um fato. Pelo menos qualquer um de nós que esteja, qualquer um nessa conversa aqui. Você está ouvindo isso aqui, você necessita do outro para existir. Não tem jeito. Primeiro que você saiu da barriga de uma pessoa, né? Não vou nem, assim, você chupou o peito de uma pessoa para se alimentar, ou mal ou bem, ou em algum grau. Você teve auxílio até, sei lá quantos anos, porque até lá você não conseguia se levantar. Então você precisa do amparo, da ajuda, do auxílio. E depois disso, você pode achar que você se dá melhor sozinho, se dá melhor com você mesmo. Eu até entendo, porque o encontro com o outro, às vezes com o outro real, no mundo, pode ser muito penoso. Pode ser muito penoso porque o outro não corresponde às expectativas, e mais ainda, e isso tem a ver com o que a Clara estava falando, que essa outra pessoa que fez esse outro comentário, porque é muito duro imaginar, é minha leitura do comentário dela, tá? Não sei se foi isso que ela sente, mas eu entendo isso dessa maneira. É muito duro imaginar o encontro com o outro, porque a gente fica imaginando que a expectativa do outro está sendo quebrada também, porque a gente não imagina que o nosso encontro está à altura dessa expectativa, o encontro conosco. Então tem uma imagem de self muito inflacionada. Isso é minha leitura, tá? Mas, então, o encontro com o outro, concreto, é muito penoso. Ou porque o outro não corresponde, ou porque você não corresponde àquilo. Isso gera sofrimento, de fato. Mas isso não quer dizer que a gente não precise do outro. Isso quer dizer que a gente talvez escolha ler livros. Isso é o outro. Isso é um diálogo. Ver filmes ou ver o YouTube, isso é um diálogo. Isso é a presença do outro. Sem a presença do outro, a gente está em loucura. Sem nenhum outro. Sem nenhum procedimento de ida e volta, de vetor indo e voltando, de energia desejante indo e voltando, em algum grau, a gente está em loucura mesmo. É preciso notar isso, entender e aceitar. Não adianta falar, eu fico bem sozinho. Ótimo que você fica bem sozinho, que bom, porque você vai precisar ficar bem sozinho cada vez mais na vida, aparentemente, nessa vida que a gente está levando. Mas é no outro que se inaugura esse sujeito. Concretamente, lá na primeira infância, é no olhar do outro, é na relação com o outro, com a mãe, com o corpo da mãe, depois com o pai, que esse sujeito vai ser inaugurado. Então,
essa ideia de ser dono de si exclui o outro dessa equação. E estamos aqui vivendo um encontro com a alteridade. E isso é a maior problema para mim desse nosso movimento de lógica de individualismo e de construção de si mesmo e de ser senhor de si e tal. Porque a gente passa a achar que a gente pode ser autossuficiente, que a gente é a gente mesmo, que a gente escolhe o que a gente quer, que a gente é capaz de ser quem a gente é, que a gente vai conseguir. A gente não vai conseguir. A gente precisa do outro o tempo inteiro em muitos níveis. Níveis que a gente sequer percebe. Por exemplo, essa internet aqui funcionando. Como é que ela funciona eu não sei, mas tem uma cadeia de gente trabalhando para isso funcionar. Muitos outros. Tem muitos outros em torno de você para isso existir. Muitos outros. Muitos mesmo. Mesmo que você esteja isolado, morando numa fazenda e tal, tem outros em torno de você que viabilizam esse negócio aqui agora. Eu diria que ninguém que está participando da internet como receptor ou produtor de conteúdo pode dizer que não precisa do outro de jeito nenhum. Não tem como. Então percebam, a gente está vivendo uma coisa que é um pacto social que está sendo quebrado. A gente precisa entender que a gente vive em grupo. Realmente a gente vive em grupo. Ah, não, mas é um troço que acontece que foram convencendo a gente cada vez mais de que a gente tinha que buscar as nossas identidades. A gente tem que buscar as nossas identidades, fazer as nossas escolhas, maravilhoso. E o que acontece com isso é que para buscar as identidades a gente consome mais. E o que acontece de mais perverso é que o dinheiro acaba igualando todos nós. Porque a gente vai consumir coisas mais ou menos parecidas. Com esses ou nichos ou clusters, como se chama hoje em dia na mídia digital, não é mais um nicho de venda, é um cluster. São pessoas que têm aquele comportamento muito parecido. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo sobre isso, digam aí depois. O que é um cluster? Um cluster é um micro grupo que tem um comportamento muito parecido e que para eles você pode mandar um certo conteúdo. Porque eles têm uma noção de identidade muito específica e é mais fácil de vender para eles. Porque quando você colocar para eles aquele conteúdo, aquela venda vai funcionar. Porque aquilo vai gerar a identificação dele com ele mesmo. E a gente vive o delírio dessa individualidade de que a melhor identidade é a nossa. Qual a melhor identidade que existe? A minha. Qualquer outra é não boa. A minha e eu sou melhor sozinho. Não, não é. Você não é melhor sozinho. Você não existe sozinho. Você não é nada sozinho. Você nem é sozinho. A gente existe em função do outro, com o outro, para o outro. O que você quiser. Qualquer preposição. Então a gente tem que se retirar dessa lógica e isso vai gerando uma sociedade, e aí tem a ver com o neoliberalismo, a situação do capitalismo nesse momento. E eu vi um vídeo da Viviane Mosé, vou botar o link, que é muito legal, que é sobre a quebra da noção de hospitalidade grega, de entendimento de grupo. Não dá pra gente quebrar a noção de grupo porque a gente está em grupo. Não dá pra gente falar, eu faço o meu e o resto da galera que se vire, porque a gente está em grupo, a gente precisa de toda uma malha social funcionando pra gente viver, a gente precisa. Então não dá para dizer isso, fechar o vidro do carro e tal e seguir, não dá, vai dar errado, já está dando errado, já deu errado. Não adianta isso, especialmente no Brasil. E aí vem a minha crítica à apreensão moderna, capitalista do budismo. Nada contra o budismo, acho que o budismo pode ser uma coisa maravilhosa. Mas o que eu conheço de gente muito bem de vida, fazendo meditação e fechando o vidro do carro blindado, é bastante. Eu resolvo o meu. Eu estou em busca do meu verdadeiro self, mas o outro não me interessa. O outro não é minha responsabilidade. Eu entendo isso. Eu realmente entendo. Mas na situação que a gente vive, o outro é sim sua responsabilidade, porque você é também responsabilidade do outro o tempo inteiro. Não há como negar isso. A não ser que a gente rompa de verdade o pacto social na ultramodernidade, né? No ultra-individualismo, e é o retorno à barbárie, do cada um por si. Só que não é cada um por si, porque não é cada um que vai pegar uma arma e matar um bicho para comer. Não é, porque a gente está vivendo uma série de redes aqui. Então não é cada um por si. O capital continua dominando a estrutura. Agora, sem o canal da Rede Globo para passar para cá, para produzir o conteúdo e tal. Mas tem o canal, tem o YouTube, isso está um pouco mais horizontalizado. Tá, a gente saiu do sistema piramidal clássico, do produtor e tal, da situação. Então, talvez, mas isso continua acontecendo. O sistema social continua acontecendo. A gente está iludido achando que a gente pode ser totalmente indivíduo e dono de si. A gente não pode. A gente não pode. Quanto antes a gente entender isso e começar a pensar como é que a gente faz então para lidar com o outro, especialmente no Brasil, como é que a gente faz para lidar com o outro,
Mesmo que o outro não seja igual a você, mesmo que o outro não goste das mesmas coisas que você gosta, mesmo que o outro não tenha um discurso identitário igual ao seu, que seja daquela minoria X ou YZ, mesmo que o outro seja diferente, como é que eu faço para lidar com essa diferença e respeitar essa diferença e viver aqui num mínimo de razoabilidade? Porque a gente está vivendo em grupo. Então vamos parar com essa história de eu prefiro ficar sozinho. Ótimo, parabéns, mas você não está sozinho. Mesmo sozinho em casa, fechado aí no seu negócio, você por alguma razão resolve abrir uma rede social. Porque de algum contato você precisa. Você precisa ver a vida dos outros ou ser visto pelos outros. Você precisa ser reconhecido pelos outros. Você precisa que os outros falem, legal isso aí que você viveu. Legal isso que você comeu. Enfim, é uma conversa longa, essa, mais longa ainda. Mas eu queria falar claramente sobre essas duas noções. Desse mito do dono de si e desse mito da solidão, do individualismo, do agora tudo é minha escolha. Não é. Vamos parar com esse negócio, tá? Essa é só minha opinião. Até amanhã, gente. Obrigado. Tchau.